gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. Agora, se você já me acompanha, obrigada pela sua companhia. Meus amores, não esqueçam de verificar se vocês realmente são inscritas no canal. E se vocês não são inscritas ainda e não sabem como fazer, pede a um parente, a um filho, a um amigo, a um vizinho, para ajudar vocês a se inscrever, porque eu dou, né, o meu conhecimento para vocês e a única coisa que eu peço é que vocês se inscrevam. Cliquem no curtir, compartilhem nas suas redes sociais. Essa é a forma de vocês ajudarem o canal a crescer. Hoje nós vamos fazer a terceira peça do nosso jogo de banheiro, que é o nosso tapete, tá? Nós vamos fazer esse tapete aqui de banheiro, tá? Ele é feito com manta R2, o forro dele é em jeans, e isso aqui é um trabalhinho de retalhos, tá? De união de retalhos, que é uma técnica do patchwork chamada triângulos perfeitos. Esse nosso jogo de banheiro a gente está fazendo todo assim. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer o mesmo jogo de banheiro com um tecido que você comprou para isso, tá? Isso aqui é só um plus a mais, porque você usando técnicas de patchwork agrega valor à sua peça. Nós já fizemos no primeiro vídeo, nós fizemos a capa do vaso, tá? Ó. Ela é toda, o forrinho dela é todo em jeans. Nós fizemos a capinha do vaso, da tampa do vaso. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, tá? E nós fizemos também a capa da caixa da descarga, aquela caixa acoplada, tá? Ó. Muito bonitinho. O link dessa aula também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, vocês vendo esses 3 vídeos, vocês vão estar prontas para fazer um jogo de banheiro. No final desse vídeo agora, eu vou deixar sugestões de preço, tá? Eu falo o que eu gastei, quanto eu gastei de material em cada peça e por quanto eu vendo. Falo também por quanto eu vendo com esse trabalho de patchwork e por quanto eu vendo com um tecido comum, tecido qualquer que vocês comprem, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu fiz essa aula com muito carinho, pensando em vocês. Então, agora vamos botar aqui no comentário sugestões. O que vocês querem que eu faça na próxima semana? Coisas para o quarto ou coisas para a cozinha? Então, gente, para fazer esse nosso tapete, nós vamos ter que construir o nosso tecido, de acordo com como fizemos aqui nessa peça e na tampa do vaso também, tá? Na capa da tampa do vaso. Nós vamos construir esse tecido. Para construir esse tecido, nós vamos utilizar uma técnica do patchwork chamada triângulos perfeitos. Ela é uma técnica básica do patchwork, tá? E é fácil de fazer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar de quadrados. Para esse conjunto, eu estou utilizando quadrados de 15 centímetros. Então, você vai fazer quadrados no seu tecido de 15 centímetros, tá? A escolha do tecido é importante, porque você vai ter que ter um tecido que vai ser a base, que vai ser responsável por destacar os tecidos que você quer ficar em evidência, o desenho que vai ficar em evidência.
você primeiro vai escolher a cor dos tecidos que você vai deixar em evidência, tá? No caso meu, é esses tecidos aqui. Eu escolhi a cor e modifiquei a textura. Você pode fazer o contrário, você pode deixar eles cada um de uma cor, mas com a mesma textura, ou seja, o mesmo desenho, tá? Pode ser um florido e o outro de poá, vai do gosto de cada um, tá? Mas para harmonizar, eu prefiro que esses tecidos eles tenham em comum a cor, pode até ser uma outra tonalidade, um outro tom, mas que a cor seja a mesma. Escolher o tecido que a gente vai chamar de tecido principal, aí depois você vai escolher um tecido para ser a base, que é o tecido que vai ficar destacando a cor do que você quer, tá? Então, assim, ele poderia ser um tecido mais escuro ou mais claro, poderia ser um tecido branco, poderia ser um tecido marrom. Todas essas coisas ia ficar como base. Ele só não pode ser o tecido florido, um tecido com muita textura, porque senão ele ia ficar em destaque, tá? Para o objetivo desse tecido é o quê? É ele ser uma espécie de chão, é um destaque para esses outros que você escolheu, tá? Escolhido isso, vamos às quantidades. O nosso tapete é um tapete retangular. Do jeito que eu vou fazer esse tapete, se você quiser, você pode fazer o da patente, você pode fazer menor ou maior. O meu tapete, eu vou utilizar, desse aqui de poá, eu vou utilizar 6 quadrados. Esse outro aqui também 6 quadrados, tá? A mesma quantidade dos principais, que eu quero que fique em destaque. O que vai ser a base, o quadrado que vai ser a base, eu vou fazer vou somar essas duas quantidades, ou seja, 6 mais 6, então esse aqui vai ser 12 quadrados, tá? Por quê? Porque eu vou combinar esse com esse e esse com esse também. Então, eu vou precisar de a mesma quantidade de quadrado de base para esses quadrados aqui e para esses quadrados aqui, beleza? Vou fazer só com esse aqui para vocês verem, tá? Então, é assim. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos preparar os quadrados para que eles se transformem em 2 triângulos unidos, que é isso aqui, ó, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um quadrado de base e um quadrado que eu quero que fique em destaque. Vou colocar frente com frente. É importante, gente, que esses quadrados estejam cortados do tamanho certinho. Se você não tem uma tábua de corte, uma placa de corte, não tem um cortador circular, você pode fazer um molde, tá? Você pode fazer um quadrado de 15 centímetros, um quadrado com 15 centímetros, cortar uma tira do tecido que você vai querer de 15 centímetros de largura e vir colocando seu quadrado e riscando e depois cortar com a tesoura, tá? O cortador circular é mais rápido, mas assim também dá para fazer. Na tesoura também dá para fazer. O importante é que ele fique certo. Aí tá. Tá aqui, ó, quadradinho, tudo em cima direitinho, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma régua e colocar de uma ponta a outra, aqui na diagonal, ó. Uma reguinha, vai botar aqui, ó, na ponta, de ponta a ponta, e vai riscar desse jeitinho aqui, beleza? Aqui você vai fazer um pezinho de máquina. Mas, ó, o pezinho de máquina é assim, ó, gente. Em vez de costurar em cima do risco, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu pé de máquina aqui, ó, encostadinho da linha que você riscou. E você vai vir costurando ele assim, ó. Sempre encostadinho da linha que você
que você desenhou. De um lado e depois vai fazer a mesma coisa, vai virar e fazer do outro, ó. E você vai ter isso daqui, ó. Tá? Aqui tá a linha, o risco, e aqui de um lado e de outro, a costura, com um pezinho de máquina, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar em cima desse risco. E você vai ter 2 triângulos, tá? E 2 triângulos duplos, beleza? Esses triângulos, você vai fazer o quê? Você vai abrir eles assim. Por enquanto não passa o tecido, deixa o tecido sem passar, só vinca com a unha, porque você vai passar esse tecido antes de cortar, tá? Antes de cortar os seus quadrados, você passa muito bem. Quando tiver o quadrado, se você achar que está amarrotado alguma coisa, passa também. Mas aqui nesse processo, não, porque quando nós cortamos, quando nós fizemos esse corte aqui, nós transformamos esse tecido aqui em um tecido enviesado. Então, ele, ó, vai ter uma elasticidade. Se você ficar passando no ferro, o ferro vai esticar ele. E ele já não vai estar um quadrado perfeito. E nem um triângulo perfeito, ok? Aí você vai observar que, ó, tá vendo? Aqui vai sobrar esse tecidinho aqui, ó, numa ponta e na outra. Nós vamos cortar esse tecido, ó, cortar ele na direção, né, claro, do quadrado. E aí você vai ter o seu quadrado com 2 triângulos perfeitos. Aí tá, gente, eu separei aqui os meus quadrados, que eu quero mostrar uma coisa a vocês. O meu quadrado, ele vai ter, o meu retângulo, ele vai ter 4 carreiras, tá? Eu já organizei o modelo do meu tapete, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. É uma questão de combinação, tá, gente? Ó. Você vai combinar os seus tecidos de acordo com o que você... Eu nem vou fazer ele todo, só para vocês verem, porque não vai dar para vocês visualizarem, tá? Então, assim, aqui é o modelo que eu quero fazer, que é um modelo, é o mesmo modelo disso aqui, ó, tá vendo? Para ficar com o mesmo padrão. Você vai escolher o padrão que você quiser, de acordo com a sua criatividade, você vai mover esses quadrados e formar os desenhos que você quiser. Nós estamos montando um tecido. O meu é esse aqui. Nós vamos ter que costurar todas essa carreira por carreira. Primeiro nós vamos separar e costurar assim, ó. Esse quadrado com esse com esse. E é assim, ó. Eu vou virar aqui e vou passar um pezinho de máquina aqui. Aí eu abro. Aí depois eu venho esse aqui, vai ser com esse aqui. Então, para eu não me confundir, o que eu fiz? Eu peguei a minha caneta aqui apaga. Você pode utilizar até o lápis HB. E eu fiz uma numeração. Então, aqui, ó, eu vou ter que juntar esse com esse. Então, aqui eu fiz o número 1. Tá? E aqui eu sei que é a minha primeira carreira. Então, eu botei a letra A. Tá? Que eu sei que aqui, ó, 1 com 1 vai se juntar. Aqui, esses dois vão se juntar. Então, eu vou estipular que aqui é o número 2, tá? É o lado 2. Então, vai ser o lado 2 com o lado 2. Já não preciso botar se é A ou B, porque eu vou juntar essas carreiras. E esse outro lado aqui para baixo é o 3. E assim por diante. Ok? Deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, tem o número 1. Cadê? Aqui, ó, o número 1zinho, um pauzinho aqui e outro pauzinho aqui. Tá?
Esse aqui tem a letra A, eu sei que é o primeiro, tá? Então, quando eu for para a máquina, eu sei que eu vou juntar esses dois aqui, ó. Vou juntar aqui e passar um pezinho de máquina aqui, beleza? Essa marcação é uma marcação que eu criei, tá? Você pode criar um outro código para você, mas essa funciona bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, um em cima do outro na ordem, mas mesmo que saia da ordem, tem a numeração, tá? Aí, essa daqui é a carreira A. Eu vou alfinetar a carreira A, tá? Então, eu sei que eu vou ter que costurar primeiro essa carreira, e a mesma coisa eu faço com a carreira B, tá? Junto, tudo direitinho. Porque, gente, aqui nós estamos fazendo um tapete. Mas essa técnica vocês podem fazer uma colcha para a cama de vocês. A colcha de retalho fica linda, tá? Então é isso. Aí agora eu vou lá para a máquina e vou costurar essa e essa Juntou carreira. aqui, costura com costura, direitinho. Alfineta. E, ó, um pezinho de máquina, tá? E aqui tá pronto, ó, gente, a nossa tira de tecido, tá? E desse jeito que nós fizemos aqui, nós vamos fazer com a carreira B, com a carreira C e com a carreira D. Aqui, ó, as carreiras formando o tecido que eu quero, tá? Que é assim, ó, os dois losangos, né? Que os triângulos formam losangos. Aí, o que eu vou fazer? É o mesmo processo. Ó, aqui tá a carreira A, B, C e D. Já escrito aqui, tá? Aqui eu vou botar um pontinho, e aqui eu vou botar um também, ó. Então, eu sei que eu tenho que unir essa com essa. Aqui eu vou botar 2 tracinhos. E desse lado aqui, 2 tracinhos também. Aqui eu já boto 3 tracinhos. E desse mesmo lado eu boto 3 também. Porque quando eu for para a máquina, eu não preciso de levar 2, vir para cá, montar, nada disso. Eu boto assim, ó, uma em cima da outra. E lá na máquina, eu vou tirar a carreira A, que tá com um tracinho aqui. Aí vou pegar a carreira B, que também tem um tracinho aqui, e vou sobrepor um tracinho no outro. Na hora de você montar suas carreiras,
Primeiro você vai alfinetar, ó, aqui, ó, nas costuras, tá? Ó. Primeiro você vai alfinetar aqui na costura. Ó, você vai observar que tá costurado aqui, ó, costura com costura, tá? Alfinetado direitinho. Aí depois você vem alfinetando os meios. Vamos passar um pé de máquina aqui. Aí depois a mesma coisa, vamos abrir. Aí aqui vamos juntar a outra parte aqui, tá? A mesma coisa que nós fizemos antes nas outras camisas. Então tá aqui, ó, gente, já costurado, tá? O nosso tecido é que é grande, não dá para mostrar na extensão toda. Ó, as costuras eu passei todas viradinhas para o mesmo lado para evitar de ficar grosso, né? O acabamento ficar grosso. Nós vamos precisar desse tecido aqui, que é o nosso tecido principal, que deu exatamente 51 por 74,5, tá? Esse foi a conclusão do nosso tecido principal. Então, nós só vamos saber o tamanho depois de costurar, porque com as emendas, costurando, vai depender muito da sua costura, do seu pé de máquina, tá? Então, é esse o tamanho do tecido. E nós vamos precisar de um tecido de forro, ó, um tecido de forro, jeans que eu estou usando para o forro, porque o jeans, eu sempre utilizo nos meus tapetes o forro, o jeans. Jeans sem elastano, sem ser aquele jeans com elasticidade, tá? O jeans cru mesmo. O jeans, ele não escorrega. Então, para mim, para fazer tapete, a melhor coisa para forro é o jeans. E o jeans é um tecido mais grosso. Então, vai ficar em contato com o chão, vai sujar muito, vai ser muito esfregado. O jeans é uma ótima opção. Aí tá, o forro jeans e a manta R2, tá? A manta R2 e o jeans, eu vou cortar com tamanho maior que esse tecido. Então, eu vou botar mais 4 centímetros no comprimento e mais 4 centímetros na altura, porque vai sobrar 2 centímetros de cada lado, tá? Porque na hora de estabilizar na manta, é bom a gente ter sempre um espaço a mais sobrando para não ficar, caso fique torto, a gente ter como organizar o nosso tecido principal. Nós vamos estabilizar o nosso tecido da seguinte forma. Nós vamos botar aqui, ó, o jeans à frente para fora, a manta e o nosso tecidinho principal. Tá aqui a peça toda estabilizada, tá? Ó, forro para frente, tecido para frente e a manta no meio. É um sanduíche, que a gente costuma chamar de sanduíche. Estabilizar é o quê? Como é manta R2, eu vou deixar aqui, gente, um link aqui na descrição do vídeo falando sobre manta, tá? Falando tudo sobre manta. Vai ter um izinho aqui em cima, vocês cliquem no izinho. Então, eu passei aqui com ferro. Esse tecido, como é manta com resina, o tecido meio que estabilizou, meio que grudou nessa resina. Aí, tá grudadinho o tecido, eu comecei a colocar alfinetes, tá vendo? Alfinetes em todas as uniões dos tecidos, tá? Não basta colocar alfinete só nas laterais, não. Tem que ser assim, ó. Em todas as uniões tem um alfinete. Verifica se atrás, ó, tá bem preso direitinho. Passei também aqui atrás, porque a manta R2 tem resina dos dois lados, para isso aqui também grudar. Feito isso, é claro que essa resina da manta não é uma resina permanente. Então, para você trabalhar com essa peça, colocar o viés, e até para que quando a sua cliente for lavar o tapete, a manta não ficar solta
né, entre os dois tecidos, nós vamos fazer uma costura aqui no meio. A essa costura, a gente fala que é quilt. O quilt ele pode ser de várias formas. O quilt, quando é reto, quando é uma costura reta cruzando o tecido, a gente costuma falar que é matelacê. Então, eu vou fazer aqui em cima um matelacê. Vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula do matelacê, que é uma técnica também, e tudo isso agrega valor ao que vocês estão fazendo, tá? É aula gratuita, gente. Então, vai ter um izinho aqui em cima, clica no izinho e assiste a aula do matelacê. Então, é assim, eu não vou riscar a minha peça, não, porque a minha peça, com esse tipo de trabalho, já fica uma peça assim, geométrica. E o que eu vou fazer, então? Eu vou costurar nas costuras, em cima das costuras, tá? Porque a costura aqui em cima vai grudar definitivamente a manta, o tecido principal e o forro, tá? Então, eu vou lá fazer isso, vou fazer essa costura em todos os lugares que tem emenda, tá? Você olha o seu tecido. Primeiro eu vou costurar essa aqui do meio, porque já vai estabilizar a manta assim, nessa direção. Depois eu vou estabilizar essa daqui, ó. E depois eu vou vir costurando uma na outra. Então, meus amores, ó, já está aqui todo quiltado, tá? Com matelacê. Deixa eu virar aqui, que acho que dá para ver melhor, né? Ó, tá? Eu costurei em cima das costuras. Então, aqui a manta, ó, tá grudada, tá? Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos cortar. Outra coisa que eu fiz foi o quê? Claro que quando a gente faz esse tipo de trabalho, sempre tem assim, raramente fica muito certinho esse tecido de cima. Então, o que eu fiz? Eu fiz um risco aqui, eu medi direitinho, fiz um risco reto aqui, enquadrei, né? Enquadrei. Aí, ó, fiz uma costura em cima do risco que eu fiz, tá vendo? Do retângulo, direitinho, em cima do risco. E agora eu vou cortar pertinho de onde eu costurei. E vai ficar assim, ó, desse tamanho aqui, tá? O nosso tapete. O tamanho dele é um tapete de 70 por 46, que é um bom tamanho, tá? Aí tá esse tamanho aqui. Nós vamos colocar o nosso viés, tá? Eu preferi fazer, vocês podem fazer o viés com algum pedaço de tecido desse, mas, gente, para quem está iniciando, a melhor coisa é utilizar o viés industrial, porque o viés industrial ele é cortado enviesado, ou seja, ele se adequa direitinho, tá? É mais fácil a colocação. Então, assim, aqui o bico está quadrado. Você pode fazer com bico quadrado. Mas quem está iniciando, eu recomendo que arredonde esse bico, porque o arredondado você não precisa fazer canto mitrado. Então, só aí você já fica com mais segurança para colocar o seu viés. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar uma tampinha de garrafa. Nós vamos colocar aqui, deixa eu chegar mais perto para dar para vocês verem, ó. Eu vou colocar aqui, ó, encostar a tampinha de garrafa nas duas costuras aqui. E vou fazer essa curvinha aqui, ó. Deixa eu virar para vocês, espera aí. Tá vendo? Aqui, ó. É um leve arredondado. Vou fazer isso nas 4 pontas e cortar. Porque aí vai ficar direitinho, tá? Vai ficar um arredondado. Para você colocar o viés vai ser fácil e não vai tirar o tamanho do seu tapete, tá? O arredondado é mais fácil para colocar o viés. Desse jeitinho aqui, ó, vai ficar
meio arredondadinho as pontinhas, porque aí é mais fácil de colocar o viés. Como que nós vamos colocar o nosso viés? Primeiro nós vamos começar a colocar dessa lateral aqui menor, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos, ó, dobrar ele, é o jeito mais fácil, tá? Eu vou colocar na minha máquina a linha azul na linha da máquina e a linha azul na bobina, porque vai costurar um lado e o outro do viés com a linha azul, a linha da cor do seu viés, é óbvio. Então, a gente vai, ó, dobrar aqui direitinho o nosso viésinho no meio e nós vamos vir encaixando aqui, ó, o viés dobrado. Essa, gente, é a forma mais fácil de se colocar viés. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas essa não é a forma correta. Gente, a técnica foi feita para te ajudar a fazer determinada coisa. A forma correta é a forma que te dá mais facilidade, tá? Então, essa é sim a forma correta. Nós vamos vir, ó, botando viés em toda a extensão, tá? Quando chegar aqui na parte arredondada, você só vai, e é fácil, porque o viés industrial, ele já se adequa. É você apertar aqui, ó, ele já se adequa o arredondado direitinho, tá? Vamos fazer toda a volta até aqui. Quando chegar aqui, a gente vai só sobrepor um viés ao outro. Aí, geralmente, quando eu vou sobrepor, eu corto assim, ó. Eu corto assim, biquinho. E aqui, ó, nesse biquinho aqui, eu dobro esse biquinho pra cá. Aí, o quadradinho fica direitinho e o acabamento assim. E a gente vai emenda. E tá aqui, ó, gente, o nosso tapete, tá? Já prontinho, com acabamento no viés, as quinas assim redondinhas. É muito mais fácil, tá? A traseira dele, o tapete, a nossa capa da descarga e a nossa capa da tampa do vaso, tá? As 3 peças do nosso... Geralmente, eu só vendo essas peças assim, pronta entrega. Eu não aceito encomendas, né? Não aceito encomendas. Então, é desse jeito aqui, ó. Esse saquinho aqui só me sobrou fosco, tá? Mas geralmente eu compro aquele saco transparente. É que eu não tô saindo muito, então eu não fui... Eu geralmente compro em Caxias. Mas, ó, coloco no saco. Ó. E aqui eu vedo o saquinho, eu lacro o saquinho com ferro de passar. Quem não sabe ainda como fazer, eu vou colocar no link aqui embaixo na descrição do vídeo, o link de como selar, tá? As embalagens plásticas. É outra coisa, tá, gente? Aí eu lacro e fica o saquinho para ser vendido, né? Eu vendo assim. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida de colocação de viés, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula onde eu ensino a colocar o viés do meu jeito, tá? Então, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha lá. Aí, deixa eu tirar para vocês poderem ver direitinho. Agora, vamos aos preços, né? Eu calculei cada material. Então, essa minha capa de descarga aqui, eu gastei de material nela, só de material, R$ 5,40, tá? A minha capa do vaso sanitário, eu gastei nela de material R$ 10,85. E o meu tapete, eu gastei nele R$ 17,15. Só que as pessoas nunca compram separado, elas compram sempre o kit.
Ninguém compra uma capa para a tampa do vaso. Então, nós vamos fazer o cálculo do kit, tá? Eu somei todo esse material e esse jogo aqui de banheiro, esse kit de banheiro, de material, eu gastei R$ 33,40. Ele não é um kit rápido de fazer. Se você, perdão, se você for comprar um tecido e fazer com tecido comprado, aí é rapidinho, tá? Mas aí você pode vender mais barato. Mas se você for fazer esse trabalho de patchwork nele, essas emendas de tecido, você tem que cobrar mais caro por causa da sua hora trabalhada. Porque aí você é o tempo que você vai levar para cortar todos os quadrados, para unir todos os quadrados, para fazer o tecido e depois fazer a peça. Então é assim, se eu vou fazer com um tecido comum, né? Esse kit aqui, eu vendo ele a R$ 60 comum. Agora, se a pessoa for comprar com o pet aplique, eu vendo a R$ 95, tá? Então, você vai ver. É claro que, gente, que vai depender da região onde você mora, vai depender de como você compra o material, porque se você compra o viés em rolo, é um preço. Se você compra o viés a metro, ele sai mais caro. Então, tudo vai depender do seu material. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula, onde eu mostro para vocês como eu faço para calcular pedaços de retalho de tecido, pedaços de manta, esses materiais, tá? E como eu faço também para calcular a minha hora trabalhada. De antemão, já vou dizer para vocês que a minha hora trabalhada é R$10. Uma peça que eu levo 1 hora para fazer, eu já acrescento na mão de obra R$10. Se uma peça eu levo meia hora para fazer, eu acrescento no material, eu acrescento R$5, que é a minha hora trabalhada. Mas isso tudo vocês vão ver nesse vídeo, que eu vou botar o link na descrição do vídeo, tá? E vai ter um izinho aqui em cima. É uma coisa que vocês têm que saber, tá? Colocar preço na mercadoria de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse joguinho de banheiro é um sucesso, ele vende bastante, tá? E um beijo no coração de todos, eu fiz com muito carinho, pensando em vocês. Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijo, gente.